E está muito claro que é uma questão corporativa por causa do corpo, que é mencionado logo em seguida ao cabeça. Esse cabeça da qual todo o corpo. Tanto que essa frase diz assim: suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Quem está suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos? O corpo. Então a questão corporativa foi imediatamente trazida. Se esse corpo não está bem suprido por essas juntas e por esses ligamentos, então ele não poderá receber suprimento da cabeça. Porque são as juntas e ligamentos que irão supri-lo. Então você vê aí essa combinação tão divina do pessoal e do corporativo. Acho que é bem mais interessante nós usarmos o termo pessoal do que o termo individual. Embora o termo individual não seja errado. Mas a questão do pessoal e do corporativo, penso que faça uma combinação bem mais harmônica. Então as duas estão aqui. Suprido e bem vinculado por suas juntas. Sabe o que diz uma outra tradução desse suprido e bem vinculado? Usa as expressões provido e organizado. A primeira palavra nós gostamos muito, né? Provido. Agora a outra palavra, ela entra que é atravessada no nosso ouvido. Não é? Porque graças ao Senhor, e graças ao Senhor mesmo, nós temos recebido entendimento de sua parte, pelas Escrituras e pelo Espírito, de que o corpo de Cristo não é uma organização, mas é um organismo vivo, porque ele é um corpo. Agora, irmãos, se nós nos desintoxicarmos de todo esse aspecto negativo do significado dessa organização que é de dentro para fora e que não confere com a vida e tudo mais que nós estamos cansados de saber, vamos desintoxicar o termo organizado e vamos olhar como a Bíblia o usa. Porque essa é uma das ideias contidas aqui, sim, se você examinar esse texto. Que esse corpo ele está provido, escute essa tradução, talvez você tenha essa tradução na sua mão. Todo o corpo provido e organizado. Alguém tem aqui essa tradução? Aí, tem várias dessas traduções aqui, não é? E não foi mal traduzido. Por que nós sabemos que não está mal traduzido? Você não precisa nem conhecer grego, não. Vale mais a graça do que o grego. Então, olhe para o seu corpo. O seu corpo é o quê? Desorganizado? Muito organizado. Só que ele está respondendo a uma organização que vem da onde? Da vida. É porque há vida no corpo que o corpo é harmônico, é ajustado, é organizado. Então, isso é uma palavra boa, não é? Acontece quando a organização ela impera sobre a vida, ela mata a vida. Porque ela é uma organização de fora para dentro. E não uma organização de dentro para fora. A organização de Deus é de dentro para fora. A vida se organiza, a vida é harmônica. A vida flui de maneira organizada. De novo, o apóstolo Paulo é tão claro nisso. Quando ele olhou para aquela assembleia tão desorganizada no sentido de vida, Corinto, e disse assim, Deus não é de confusão, mas de paz, não é? Mostrando que a operação de Deus é em harmonia. Tratando-se de profetas, falem dois, ou quando muito três, e os outros julguem. Se vier a revelação que está sentado, cale-se o primeiro. Isso não é organização? É. Só que é a organização do Espírito. É a liderança do Espírito. É a organização da vida, não é? Então vamos tomar cuidado com as palavras, para nós não jogarmos no lixo aquilo que depois vamos ter que ir lá fazer reciclagem, não é? E trazer de volta para o lugar adequado e correto, como Deus a usa e como Ele deseja do seu povo. Então essa é uma outra ideia importante aqui. O corpo é suprido e organizado. Ou o corpo é suprido e é bem vinculado pelas suas juntas e pelos seus ligamentos, porque ele é corpo. E ele precisa responder ao cabeça como corpo, e não apenas como membros do corpo nós respondemos à cabeça. Então, há os dois aspectos. Nós respondemos ao cabeça pessoalmente, e nós respondemos ao cabeça corporativamente. Acho que não há nenhuma dúvida, se você analisar esse texto, não é? Está tão evidente aí. Mas é importante reforçarmos essa ideia. Não há, no mover do Senhor, algo como viver a vida cristã e eu em Cristo na minha casa. Porque o pessoal e o corporativo andam juntos. Nós precisamos dos nossos irmãos. Não apenas da reunião da igreja, por mais extraordinária que ela seja. E é extraordinária a reunião da igreja, quando liderados pelo Espírito Santo. Não é? Quão extraordinária é a adoração, o partir do pão, falar do Senhor, a mutualidade, o aspecto profético, a liderança do Espírito. Que maravilha é a reunião da igreja. Né? Mas também a vida da igreja, a vida de 24 horas por dia. Porque sabemos que a igreja não é uma reunião. Né? A igreja tem reuniões, mas a igreja não é reunião.
Então, esse aspecto pessoal e esse corporativo são tão preciosos, andam em harmonia, juntos. Um traz riqueza para o outro. Não há como crescer no pessoal se não crescermos no corporativo. Graças ao Senhor por isso. Imagine se você tivesse aquele dedo no corpo que acha, né, que pode crescer de forma pessoal. E digamos que ele cresça mesmo. Então cresce aquele dedão, engrossa o dedão, cresce, ele cresce tanto que ele até curva para o lado. Não é? Existe uma doença que faz isso com o dedo. Aquele dedo fica um membro anormal, não é? E ele cresce, ele engrossa, ele vira, ele entorta, é aquela coisa horrível no corpo, aquele dedão, não é? Nós podemos ser esse dedão,